Você já tentou ler partitura no violão, mas parece que nada faz sentido. A culpa basicamente não é sua, porque possivelmente a maneira ou o método que você tentou estudar, ele não ajudou muito. Vamos pensar assim, a partitura, ela tem muitas variáveis. Então, fórmula de compasso, subdivisão do tempo, nós temos também saber quais são as notas que está escrita na partitura, onde essas notas são tocadas no violão, tem aquela questão do agravante de você pensar, no violão tem uma nota que pode ser tocada em outro lugar, qual o lugar que eu toco, enfim. Os métodos de partitura, eles não ajudam muito, né? Porque se a gente for pensar, esse método aqui que eu tenho aqui, que é o método talvez mais famoso, né, aqui no Brasil, para violão clássico, né? Ele, basicamente, ele não é um método de leitura. Um método para iniciante, por exemplo, ele não é um método exclusivamente de leitura, porque uma pessoa que está iniciando, ela não vai ter uma progressão adequada na sua leitura, uma vez que ele nem fala muito de leitura mesmo, a ideia mesmo é uma ideia, é um livro técnico, então ele vai trabalhar questões técnicas. Até muitas das vezes, quando eu já trabalhei com aluno isso aqui, o aluno para de ler as notas que tá escrito, né, da partitura e começa a ler os extras, né, às vezes o dedo que usa, né, e acaba que no final ele não lê partitura, né, coisa nenhuma. Então, em geral, esse livro ele não é adequado para leitura. Ele é um livro voltado à técnica. Outro livro que eu tenho aqui é do Rodrigo Arenas. Ele é um livro que é o livro número 1, iniciante, digamos assim, para violão clássico. Ele também não ajuda muito na leitura, apesar de ele ter um pouquinho mais de exercício de leitura, mas ele vai passar aqui, digamos que, deixa eu até ver mais ou menos onde que vai, a primeira parte inteira ensinando muitas questões existentes na partitura, porém de maneira muito, não diria rasa, mas muito rápida, né? Então a pessoa acaba que ela não vai ter uma profundidade nos exercícios aqui, porque se ela não tiver um pouco de conhecimento, ela não vai conseguir compreender todos os conceitos que estão aqui. Então, só com o livro, né? Claro que um professor poderia ajudar, né? Isso com certeza, que ele ia andar numa, digamos, numa dinâmica que ele sente que o aluno tá evoluindo, né? Porém, se a pessoa pegar um simples livro assim, é muito difícil ela seguir. Então, por que né, que esse livro talvez não seria tão adequado, principalmente para iniciante, né? O leitor, porque ele vai te jogar todos os conceitos, né? O que normalmente a maioria dos livros fazem. Eles pegam todos os conceitos ali e jogam um atrás do outro. E, resumindo, a pessoa entende aquele conceito, porém na hora de aplicar, ela não vai ter aquela fluência em aplicação. E quando eu digo fluência, não é nem ter aquela, né, aquela velocidade, não. Aquela fluência de, às vezes, simplesmente de, como são tantos conceitos, a pessoa vai passar por vários ali, chega um momento que um ou outro ali, ela vai ter esquecido porque não aplicou tanto, né? Até porque em música, né, a gente não vai ver todos os conceitos em todas as músicas, né? Uma música vai ter uma porção de coisas que é recorrentes, em outro repertório vai ter outra porção de coisas que são recorrentes no repertório. Então nem tudo está em tudo, digamos assim, né? Então é importante a gente ter em mente que entender como aquilo funciona é diferente de aplicar aquilo num contexto principalmente musical, que exige prática, exige entre outras coisas, né? Então eu pensei, né, em lições onde você consegue, desde o básico, né, compreender quais são as casas, como ler, né, qual o exercício adequado, né, um exercício que vai, né, fortalecer, digamos assim, a tua leitura, né, o teu conhecimento sobre um determinado assunto, porque em geral a música é assim, você tem que repetir. Os métodos musicais, né, digamos assim, que não trabalham com a repetição, acaba que o aluno vai ter alguma lacuna ali no seu conhecimento. Então, por isso que é importante, né, que o método ele seja seguido integral, né? Porque a pessoa que consegue, que pensou no método, né, ela pensou nas dificuldades, nas etapas ali. Então, outro grande ponto, né, que às vezes a pessoa pega uma coisa aqui na internet, pega outro lá, pega um livro, pega muitos materiais e nada dá sequência, né? Então, quando eu fiz agora esse curso, de leitura, né, eu pensei em várias lições, desde o básico, né, para a pessoa compreender onde ela tem que apertar, né, onde aquela nota está na partitura,
né, as subdivisões de uma maneira progressiva, né? Então você vai sair de um ponto A, bem simples, né, depois para um mais complexo. Quais são os exercícios ideais para você desenvolver a leitura rítmica, principalmente, né? A leitura das notas que está na partitura, os acidentes musicais. Então, todo um progresso, toda uma questão de, né, que vai de passo a passo. Então, e esse método eu aplico com alunos iniciantes. Até criança, eu coloco ele para tocar, claro, né? A criança, ela tem uma dinâmica um pouquinho mais devagar, né? Questão dos dedos, né? Criança muito pequena, 6 anos, mas elas conseguem ler as notas, elas vão lá tocando e elas conseguem executar ali a leitura. Não é uma leitura, né, de dedo, né, que acontece em alguns métodos, mas é uma leitura de nota. Ela sabe que aquela nota é específica e ela vai tocar em tal lugar no violão. Então, é um método que eu acho que é muito interessante nesse sentido, porque você pode ir progredindo de maneira bem devagar. Então, se você quiser conhecer esse método, né, tem um link aí abaixo, você vai saber um pouquinho mais sobre ele. Então, você pode clicar aí e ver se faz sentido você estar buscando tocar música, tocar violão aí com partitura.